Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Supremo Pastor da Igreja, Jesus Cristo, também chama, convoca, convida as crianças. Delas é o reino dos céus. Dela é o reino de Deus. Então aproximem-se, crianças. Vamos orar por vocês. Vamos orar com vocês. Vamos orar por vocês. Assim também as cooperadoras do Evangelho desta noite. Mais uma vez aí a Bia, a Beatriz, a cooperadora do Evangelho, e também a Milka. Que bom, que maravilha. Vamos orar isso, papais, mamães, tragam as vossas crianças. Não abram mão de trazê-las. Existe um livro com este título: O lugar mais seguro da terra é a congregação dos santos. É estar com a igreja, Samuel, Raquel. É o lugar mais seguro da terra. Então tragam as vossas crianças. Tragam as vossas crianças. Pois a primeira igreja presbiteriana de Petrolina está aqui para acolhê-las, abraçá-las no Senhor e para a glória do Senhor. Diga-se passagem, para protegê-las também. Tá bom? Dos predadores. Vamos orar então? Vamos orar, crianças. Pai nosso, o teu muito amado Filho Jesus Cristo afirmou, e nós cremos, que do reino dos céus são as crianças. Elas pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao reino do Senhor. E queremos rogar a tua bênção sobre estas crianças, que elas aprendam a te amar, a te obedecer, a te glorificar. Que elas aprendam que o propósito maior da vida é viver no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Que elas jamais abram mão disso. Abençoa as nossas cooperadoras no Evangelho desta noite. A Bia, Beatriz, carinhosamente Bia, e também a Milka. Usa essas jovens, que elas sejam ousadas, que elas falem de Cristo para estas crianças, que elas falem de Cristo para estas crianças, que elas falem de Cristo para estas crianças, porque Cristo é o centro, e Ele sempre será. É no nome dEle, Cristo Jesus, que oramos, e toda a igreja e as crianças dizem amém. Obedeçam as tias, tá bom? Deus abençoe. Dissemos quinta-feira que nós iríamos deixar em stand-by as duas séries que estamos trabalhando aos domingos. Uma delas, Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Por pouco tempo, vamos deixar ali, do lado. A outra série, o Apocalipse fala hoje. E passaremos aí, provavelmente, uns 4 domingos, trabalhando uma série de sermões temáticos, voltados para o impulsionamento da igreja, voltados para o trabalho de mobilizar mais ainda a igreja, de vê-la mais e mais com intensidade na obra do Senhor, mais e mais com intencionalidade na obra do Senhor, mais e mais uma igreja efetiva, e mais e mais uma igreja afetiva. Daí, como é um sermão temático de hoje, iniciaremos citando o tema. E o tema é este: 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva e saudável consegue responder. E responder com facilidade. Eu vou repetir. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva e saudável, ela consegue facilmente responder. Deu para entender? Então, mais uma vez, vamos repetir pela terceira vez. 7 perguntas
que a membresia de uma igreja viva e saudável, ela consegue responder. Será que a igreja agora conseguiria citar esse tema sozinha? Vamos fazer um teste? Didaticamente, a repetição ajuda a memorizar. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o saudável, deixar só o vivo. Eu vou repetir sozinho mais uma vez. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva consegue responder com facilidade. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva consegue responder com facilidade. Mais uma vez. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva consegue responder com facilidade. Ela tem as respostas para essas 7 perguntas na ponta na linguagem popular, dos lábios, na ponta da língua. E qual é a primeira pergunta? E a primeira, ela é imprescindível, inegociável, ela é alicerce irremovível. Ela é o pilar singular, Tamires, Lana. A primeira pergunta e uma membresia de uma igreja viva consegue responder, responde não apenas com os lábios, mas com a prática. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? A membresia de uma igreja viva, de uma igreja saudável, de uma igreja pujante, de uma igreja contagiante, de uma igreja efetiva e afetiva, ela consegue dar essa resposta com facilidade, porque ela vive isso. Quem é o seu Senhor? E vamos primeiro responder, quem não é o nosso Senhor? Nós mesmos não somos os senhores das nossas vidas, pois somos criaturas e só existe um Criador. Tivemos um começo aqui na terra, horizontalmente falando, e teremos um fim. Também não é o nosso Senhor o dinheiro. É uma boa ferramenta, é bom tê-lo. Como o reverendo Hernandes e outros tantos pastores costumam afirmar, o dinheiro pode ser um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Então o dinheiro não é o nosso Senhor. O nosso status social, econômico, intelectual não é também o nosso Senhor. Não é. O Instagram, a quantidade de seguidores no Instagram também não é o nosso Senhor. A quantidade de seguidores no Facebook também não é o Senhor das nossas vidas. O Senhor absoluto não é. O Senhor prefeito desta cidade, biblicamente, que merece o nosso respeito e reverência, o devido lugar, também não é o Senhor das nossas vidas. O Senhor presidente da República, que biblicamente também o Senhor nos convoca para respeitá-lo, também não é o Senhor das nossas vidas. O presidente do Congresso também não é o Senhor das nossas vidas. O teu emprego não é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é aquele que manda e você obedece, mas obedece com prazer. Quem é o Senhor das nossas vidas? Romanos 10:9, abram a Bíblia. E vamos ver se de fato
E vamos ver como, de fato, uma membresia de uma igreja viva e saudável, ela responde com facilidade, mas não apenas com os lábios, mas ela responde com a vida, com a prática. Vamos ler junto esse texto? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E Ele é o Senhor absoluto. E quando afirmamos que Ele é o Senhor das nossas vidas, estamos afirmando que Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o proprietário das nossas vidas. Ele faz com as nossas vidas o que Ele quer. Quando Ele quer. Para aquilo que Ele quer. Quem manda na nossa agenda é o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. E uma membresia de uma igreja viva e saudável, ela não só responde com os lábios, mas também responde com a prática. Ela demonstra no seu dia a dia que Jesus Cristo é o seu Senhor. Fazendo o quê? Fazendo o que Ele manda. Primeiro, dando prioridade a Ele. Dando prioridade a Ele, dando prioridade aos projetos dEle, dando prioridade à obra dEle. Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: Jean e querida Ana, obrigado pela parceria. O que vocês fizeram é um ato de adoração ao Senhor. Deram lugar para um casal de visitantes. E vocês fizeram isso porque Jesus Cristo é o Senhor das vossas vidas. O que é que diz Mateus 6,33? Buscai, em primeiro lugar, querida Fátima, o reino e a sua e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, uma membresia de uma igreja viva e saudável, ela responde: o Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. Mas ela mostra isso através do seu dia a dia. A sua praticidade de vida evidencia isso. Ele tem prioridade. Uma membresia de uma igreja saudável jamais permitirá que Jesus Cristo seja uma nota de rodapé. Vocês sabem o que é uma nota de rodapé? Jamais, uma membresia de uma igreja saudável jamais permitirá que ele seja um anexo. Jamais. Jesus Cristo é o centro. O apóstolo Paulo disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi, conclua a igreja. Recebi de quem? Do Senhor, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Não adianta ficarmos o tempo todo dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida ou das nossas vidas, mas na segunda-feira, na terça-feira, ele se torna, pelo menos em tese, uma nota de rodapé, um anexo, um apêndice. Ele não aceita, ou ele é o centro ou ele não é. Não existe neutralidade. Mas aí eu quero ouvir a membresia desta amada igreja, e você também que nos visita, que já está em Cristo, e você que não está em Cristo, hoje é o dia para confessá-lo como Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da primeira igreja presbiteriana de Petrolina? Jesus Cristo. Quem é o proprietário das nossas vidas?
Quem é que faz a nossa agenda para o dia a dia das nossas vidas? Então prossigamos fazendo isso. Prossigamos. Nós temos aqui relembrado com frequência, todos nós aqui, quem exerce a dignidade, a nobreza de ser um pedreiro, é antes de tudo um missionário disfarçado de pedreiro. E eu falo dignidade porque Pois você que mora numa boa casa, renda graças ao Senhor, que tem dado talento aos pedreiros. Tem algum pedreiro aqui? Vamos correr atrás dos pedreiros. Mestre de obra, você é um missionário disfarçado de mestre de obra, porque você vive a sua vida inteiramente para aquele que é o teu Senhor, Jesus Cristo. O que levou Neemias, quando chamado para tomar um café, com uma turminha que queria tirá-lo do foco, com a turminha que queria fazê-lo ficar desalinhado com Deus, e ele percebeu, ele tinha discernimento. Sanbalate, um deles, Tobias, mandaram um recadinho e disseram: vamos tomar um cafezinho da tarde? E aqui, por favor, é só um exemplo, não significa que se eu for convidar você agora para um cafezinho da tarde, é para isso não, né, gente? Convidem-nos para o cafezinho da tarde. Só estou dando um exemplo. Está lá em Neemias. Sanbalate, Tobias e outros mais disseram: vamos tomar um cafezinho? Olha, nós queremos cooperar aí. Mas na verdade a intenção era outra. Na verdade a intenção era desestimular Neemias. Era fazer o povo parar. O povo estava ali, engajado. Qual foi a resposta, Mavi, Vitória? Qual foi a resposta de Neemias, gente? E deve ser sempre a nossa resposta, porque o que não falta é proposta para você marginalizar Deus, para você colocá-lo assim, olha, na última lista da sua agenda. Qual foi a resposta de Neemias? Toda a igreja. Eu estou, Sanbalate, Tobias e companhia, eu tenho um compromisso com o Deus de Israel, eu estou envolvido com a grande obra dele, e eu não vou parar para tomar com vocês esse tal cafezinho que desce da garganta do diabo. Nós estamos envolvidos numa grande obra e não vamos parar, mas isso é fruto de alguém que tem a consciência que o Senhor da sua vida é o Criador dos céus e da terra. Então, primeira igreja presbiteriana, avancemos. A razão do porquê estamos deixando stand-by essas duas séries por enquanto, temporariamente, é justamente porque o pastorado é assim. Você percebe que às vezes a energia está baixando, você precisa de forma sobrenatural, no poder e pelo poder do Espírito, reabastecer a igreja. Quem é o Senhor das nossas vidas? Então obedeçamos. Lá em Lucas 6, ele olhou para alguns e disse assim: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não estão fazendo o que eu mando. Entenderam aí? Logo, isso pressupõe, está implícito, que aquele que chama Jesus de Senhor, Raquel, carinhosamente Kel, esse deve ser encontrado no ABC do cristão. Qual é o ABC do cristão? Obedecer. Aquele que diz Jesus Cristo é o meu Senhor, esse deve ser encontrado em obediência. Segunda pergunta, e aí é sequência: quem você é como membro da igreja? Quem você é? Essa é a segunda pergunta que a membresia de uma igreja saudável responde com facilidade, e não apenas com os lábios, mas também com a prática. Quem você é? Isso envolve identidade. Você não é a sua profissão.
ainda que devamos dar graças pela sua profissão, que é dádiva de Deus, mas você não é a sua profissão. Você não é o posto social, econômico, acadêmico, intelectual que você não é isso. Você não é o que você faz. Vamos ler a Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. E essa resposta, a membresia de uma igreja saudável deve dar, não só com os lábios, mas também com a prática. Gálatas capítulo 2, carta de Deus, versículo 20. A nossa sonoplastia vai postar aí. Vejam que Paulo agora vai descrever a sua identidade. Vamos ler juntos? E a identidade de Paulo é a nossa. Vejam, notem como ele responde. Quem ele é? Todos juntos, toda a igreja, em uma só voz. Resumindo, eu sou uma cópia de Cristo Jesus. Essa é a minha identidade. Quem você é? A membresia de uma igreja saudável responde com facilidade. Uma cópia de Cristo. Um imitador de Cristo. Um discípulo de Cristo Jesus. Um seguidor de Jesus Cristo. A nossa identidade é Cristo. É Cristo em nós. E nós vivendo em Cristo. Essa é a nossa identidade. O dinheiro não pode comprar. Nenhum diploma pode oferecer a você, por mais importante que seja essa identidade. Ela foi dada de graça a você. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas a primeira parte do versículo 10 diz: somos feitura dele, só até aí. Aí está a nossa identidade. No original a ideia é: somos poemas de Deus em Cristo Jesus. Sabe, isso é uma riqueza, gente. Somos como que poemas de Deus em Cristo Jesus. Aí está a nossa identidade. Então, por favor, entenda, nesse sentido, aquela canção que diz: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos lá! Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Gente, mas tem uma turminha que quer ver chifre em cabeça de cavalo todo o tempo. Essa é uma das músicas. Agora o teu valor está em quem? O teu valor está no fato de que você está em Cristo e Cristo está em você. Então, você tem valor sim, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Não é um like no Instagram que vai me dar valor. Não é um like no Facebook que vai me dar valor. Não é o T que vai me dar valor. Eu já tenho valor, eu já tenho identidade em Cristo Jesus e Ele me conhece pelo nome. Assim como Ele agora ressuscitado, Ele se apresenta a Maria Madalena. No primeiro momento Ele diz: mulher, por que choras? E ela estava chorando porque foi ao encontro do sepulcro dele e lá ele não estava. Confundindo-o com o jardineiro, ela pergunta: onde o colocaste? E aí Raquel? A Raquel de Camuel, tem a Raquel de Acácio, e que mande mais Raquel, Senhor. Tem a Raquel do pastor Renato. E aí, ele agora diz assim: Maria, queridos, eu vou citar sempre isso. Esse encontro de Cristo com ela, agora, Cristo no limiar do estado de exaltação. Fato, ele chama Maria.
Queridos, preste bem atenção. Tem um livro aí, eu tenho esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E um dos capítulos é Chame-a pelo Nome. Agora, eu não precisava desse livro para chamar você pelo nome. Porque eu aprendi a chamar as ovelhas de Cristo pelo nome com o próprio Cristo, Maria. E quando ele a chama pelo nome Maria, aí ela responde agora, é ele, Rabone, mestre, louvado seja Cristo Jesus. Você não é o número de um cartão de crédito. Você não é estatística eclesiástica. Você é ovelha de Jesus Cristo. E você foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Hoje eu estou com vontade de cantar. Então, Denise, por favor, você me ajude. Teu sangue leva-me além. Nanda? Bora, Elaine. Fala-me. Pode cantar, igreja. Jesus, esse é o teu sangue. Eu vou mandar parar já já. Continua. Onde eu posso me achegar. Agora vem bem forte. Somente pelo sangue. É somente pelo sangue. Esse sangue não é o meu, é o sangue de Jesus Cristo. É Ele é a nossa identidade. É Ele. Quem é você? Um cristão. Às vezes me perguntam sobre qual denominação eu pertenço, e antes de dizer que eu sou da IPB, eu digo, calma, antes eu sou um cristão, segundo eu sou do reino, pastor do rei, e eu sirvo na Igreja Presbiteriana do Brasil, e na primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Essa é a nossa identidade. Então valorize você, e valorizemos uns aos outros. É por isso que eu devo olhar para o Isaac com respeito. É por isso que eu devo olhar para Denise com respeito, para Wanda com respeito. É por isso que um visitante aqui chega e ele é abraçado. Porque a Bíblia diz que o ser humano foi feito, Jairo, à imagem de Deus. Breno, Tiago de Juazeiro, porque tem os Tiagos de Petrolina, menino, aqui está uma bênção, viu? Tem que estar agora dizendo Tiago de Juazeiro, Tiago de Petrolina. Não é, Tiago? Terceira pergunta. Uma membresia de uma igreja saudável responde com facilidade. Com facilidade, Leia. Vamos lá. Quem é o teu Barnabé? Todo novo convertido, iniciando a vida cristã. Mas para além disso, precisa de um Barnabé. Precisa de alguém que adote. Precisa de alguém que chegue junto. E vocês sabem, conhecem a história de Barnabé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 26. Paulo agora novo convertido, mas com a bagagem de conhecimento que ele já tinha, porque antes da conversão Deus já vinha preparando intelectualmente Paulo. Até então conhecido por Saulo, ficou depois conhecido como Paulo, o apóstolo. Mas no início da sua caminhada cristã, ele precisou de um Barnabé. Ele precisou de alguém que o abraçasse. Ele precisou de alguém que integrasse ele na igreja. Quem é o teu Barnabé? Todos nós precisamos de um Barnabé. E precisaremos sempre até a volta de Cristo. Vejam quem foi o Barnabé de Paulo. Vamos ler juntos aí. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem procurou juntar-se com os discípulos? Paulo. Agora convertido.
Todos juntos agora, a última parte. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Não é fácil, meu irmão. O cabra estava perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja. Então não venha com essas, eita, como é que pode? Não é fácil não. Mas é claro, uma mistura também de pecaminosidade. Resposta. Esse mas aí, existem alguns mas na Escritura que são doces. Lá em Efésios diz, mas, sendo Deus rico em misericórdia. Eu já preguei um sermão com essa temática, os mas de Deus. Os mas que encorajam, os mas que animam, os mas que inspiram. Esse é um deles. Todos juntos agora. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Nós precisamos de um Barnabé que nos tome, nos abrace, fale por nós, nos apresente. Ei, gente, calma, esse homem aqui foi convertido, abracemos ele, vamos dar as boas-vindas a ele. Foi isso que Barnabé fez com Paulo. O resultado disso aí, gente, observem. Todos juntos agora. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ouviram Barnabé, deram as boas-vindas, o colégio apostólico deu as boas-vindas. Mas tem um lado bom aí, não tem, amado colégio pastoral? Recomendação é necessária, né, guerreiro? É uma lição para a gente, né? Recomendação. Também não é só chegar aqui, eu sou pastor e eu quero pregar aqui hoje. Conversa, menino. Mas a temática aqui é: quem é o seu Barnabé? A membresia de uma igreja saudável, ela sabe responder. Se eu perguntasse aqui agora, quem foi o teu Barnabé no início da caminhada? Quem foi o seu Barnabé no início? Quem foi que te tomou? Quem foi que te abraçou? Quem foi que falou por você? Quem foi que disse, gente, olha... Mas ele não parou. Nós precisamos continuamente de Barnabés. Então, num certo sentido, devemos ser Barnabés uns para os outros. Mas eu pergunto, quem é o seu Barnabé? A membresia de uma igreja saudável, de uma igreja viva, ela responde isso e ela vive isso. Ela responde isso, ela vive isso. Quando eu estou ali no gabinete pastoral, e a turma amada lá do cabo disse, que gabinete pastoral top, pastor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, não é? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, de fato, maravilhoso. Você aconselha a ovelha ali com muito prazer, com muita satisfação, não é? Quando estamos ali com uma ovelhazinha, raramente uma não diz assim, pastor, o irmão fulano de tal, a pessoa nem gravou muito nome ainda, né? Eu preciso ajudar. Ele me acolheu. Eu tenho escutado aqui de cada oficial, de cada irmão. Olha, pastor, aquele irmão que ele é casado com... Ele é um baixinho, já deu a dica de um, né? Ele é presbítero, ele é um baixinho, fortinho, viu? Eu falei fortinho, Paulo Pacheco. Presbítero Aldo, ele chegou, me chamou. Não, pastor, é um presbítero aí, ele é um presbítero, ele é altão. Altão? Sim, ele... o Clécio, sim, pastor. Não, pastor, foi uma irmãzinha, pequenininha, pastor, mas tão alegrezinha ela. Eu não vou dar a picha aqui, não. Pastor, me acolheu tão bem. Oh, não, pastor, olha, foi o Ricardo. Não, pastor, olha, foi Barnabés. A membresia de uma igreja saudável, viva, ela responde isso. Nós precisamos de Barnabés. Como é bom você olhar assim e dizer, coisa boa. Numa das fases, numa das intempéries, numa das circunstâncias adversas no ministério que experimentamos de 2017 até 2020, meio de 2020, Deus mandou alguns Barnabés. Ou homem ou mulher.
Em Porto Velho, Deus mandou uma mulher, que foi uma Barnabé para a gente. Até hoje eu a chamo de irmã em Cristo do coração. Mas lá em Limeira, meu Barnabé foi o pastor Sam. Guerreiro, estamos juntos. Não foram poucos cafezinhos ali, lá nas conveniências de Limeira, né, Mavi? Foi o nosso Barnabé. E a gente orava um pelo outro, e a gente chorava junto, e pãozinho de queijo. E a gente chegava, nós precisamos. Aqui tem sido o colégio pastoral. Precisamos. Ei, mocidade, em nome de Cristo, seja um Barnabé para o outro jovem da igreja. SAF, Barnabé. O PH, Barnabé. Quem é o seu Barnabé? Vamos gerar essa cultura, intencionalidade. Fica de olho, quem chegou na hora do culto, o visitante chegou. Homens, guerreiros, cavalheiros. Aqui é colar, olha para um lado, olha para o outro. Começa dos mais jovens, não é? Quem tem que se levantar primeiro são os mais jovens, que estão com 20 aninhos aí. Vai, por último, os cinquentões. Mas o pastor já está aqui, já está entendendo demais. Se levanta e dá o lugar. Entende? Às vezes eu fico aqui, Vocês perceberam que às vezes eu estou ali, eu venho para aqui, nada que pergunta depois, o que foi, pastor? O senhor foi para lá e foi para cá? É porque a gente fica alegre, porque visitantes estão chegando, mas às vezes eu fico quase que falando, ei, eu pudesse ter um microfone aqui, dá um lugar, o visitante ali não, é aqui. E graças a Deus a igreja tem entendido isso. O Jean já olhou assim, o Jean, o Lucas, não é? E isso, Barnabé para o visitante. Mas vamos lá, essa foi a terceira pergunta, não foi, Fátima? Grava aí, mulher. A quarta pergunta, e vou deixar logo bem claro, todas essas perguntas, com exceção da última, extraímos de um livro muito bom que eu estou lendo esses dias. Quem é o teu Timóteo? Agora, se você precisa de um Barnabé, quem é o Timóteo? Aquele a quem você também deve ser um pai espiritual dele. E aqui vai uma palavrazinha para as mulheres mais velhas. Paulo diz isso, que as mulheres mais velhas ensinam as jovens a serem boas donas de casa, boas esposas ou empreendedoras. Assim também se aplica aos homens, que os homens mais velhos sejam referência para essa juventude. Ei, juventude, pare com o snobismo cronológico de achar que vocês inventaram a roda do nada. Eu sei que vocês não fazem isso, viu? Eu sei que vocês não fazem, mas cuidado, não namore com o snobismo cronológico de achar que vocês não precisam mais dos vossos pais, do ancião, dos cabelos brancos. Juventude com os mais velhos é uma força, meu irmão. Quem é o teu Timóteo? Abra a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, carta de Deus, 1º capítulo, versículo 2. Procure um Timóteo na igreja. E aqui eu estou falando Timóteo, aplique-se aí a homem e a mulher. Procure um Timóteo, procure uma mulher que você possa ajudar. Seja um Paulo para um Timóteo. Quem é o teu Timóteo? Uma pessoa na igreja que você está chegando junto, está ajudando, você percebe que precisa. Quem é o teu Timóteo? Vamos ler juntos? A Timóteo... e de Cristo Jesus, nosso... Você precisa de um Barnabé, mas também você precisa ser bênção na vida de um Timóteo. Timóteo precisou de Paulo, e Paulo chama de filho na fé. Gente, vamos citar sempre a nossa SAF, porque ela continua nos dando bons exemplos. A nossa SAF tem um projeto chamado de Mães de... Não é isso, Elaine, meninas? Mãe de oração. Assim como é bacana o ministério do Débora, não é? No Brasil. Mas a nossa SAF tem feito um trabalho lindo, filhos de oração. E esses filhos de oração são membros da igreja, são pastores, não é assim? Prossigam, meninas, carinhosamente. Mas deve ser um trabalho nosso. Olha aí, João justificou que não estaria hoje não, por uma razão, ele iria viajar, o presidente da UPH. Mas tem homens aqui da UPH. Por que não imitar o que é bom? Não é? Filho de oração da UPH. Juan, filho de oração do OMP. Josué, meu presidente. Marcelino,
Está ouvindo direitinho? Filhos de oração da UPA. Imitar o que é bom. Agora é você orar intencionalmente, é chegar junto, é de repente emprestar uma boa literatura para ele. Olha isso aqui. Vem aqui, eu quero orar por você. Como é que você está? Como está a sua família? E os estudos? Vamos fazer isso, gente. Vamos sair de nós mesmos. Cuidado com os narcismos que ainda habitam em nós. Os narcismos nos empurram para dentro de nós mesmos. Quando a Bíblia diz sairmos de nós mesmos, Cristo disse: se alguém quer vir após mim, completa a igreja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O maior exemplo de alguém que saiu de si mesmo em direção ao outro para salvar, quem foi? Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu pergunto agora, quem é o teu Timóteo? E aí, você pode pensar, você que é mulher, quem é a mulher da igreja que você está chegando junto para orar por ela? Hoje pela manhã falamos sobre não combina fé autêntica com uma língua que destrói. Tiago 3. Não é usar a língua para destruir, é usar a língua para abençoar, encorajar, discipular, inspirar. Quem é o teu Timóteo? Essa foi a quarta pergunta. Correto? Ou foi a quinta? A quarta, muito bem. Agora, será que eu perguntei porque eu esqueci, eu peguei um gancho ou não? Fica com vocês essa aí, viu? Foi o quê? Eu esqueci? E não é que você está certo? Eu fiquei meio baralhado mesmo. Quinta pergunta. Quem é a tua Antioquia? A tua igreja base. Não deixe ninguém dizer que a igreja local não tem valor. A igreja local tem valor sim. Quem estabeleceu isso foi o Senhor da igreja. Não existe cristianismo solo. Não existe cristianismo solo. Abra sua Bíblia em Atos 13. Um discípulo de Cristo que será encontrado também na congregação dos santos. Seja aqui, seja em outro lugar. Mas você sabe que você pertence a uma igreja local. Seja esta ou quaisquer outras igrejas verdadeiras do Senhor. Onde é que Paulo é encontrado? Paulo e Barnabé são encontrados em qual igreja? Atos 13. Não deixe que esse movimento dos desigrejados, eu sei que alguns precisam ser resgatados por nós, estão lá porque foram feridos por déspotas, mas outros não, outros que beberam aí do veneno do diabo. Mas não deixe eles dizerem para vocês que igreja é relativo. Eu posso sim a Jesus e não a igreja. É impossível você dizer sim a Jesus e não a noiva dele. Jesus não aceita esse tipo de sim. Sim a Jesus e não a igreja. Como dizer não à igreja por quem Cristo Jesus morreu? Como dizer não à igreja que é o corpo de Cristo Jesus? Como dizer não àquela que somente ela subsistirá no dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro, a igreja? Vamos ler juntos aí, Atos 13, todos juntos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. O 2, estavam fazendo o que lá? E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Isso aconteceu na igreja local, Antioquia. Então, quem é a tua Antioquia? Você que é membro desta igreja, a tua Antioquia é aqui. Aqui é a tua base de lançamento. Valorize a igreja local em prol do reino. Valorize a igreja local em prol do reino. Lugar de crente é na igreja, sim.
lugar de crente é na igreja, sim. Se reúne para adorar e sai para evangelizar. O lugar mais seguro da terra, lê esse livro, é a igreja. Seja ela aqui ou debaixo de uma árvore. Valorize a igreja local. E aqui uma ressalva, eu não estou dizendo que por uma razão legítima que é por lá você precisa se ausentar, que você está desvalorizando-a. Por favor. Agora também não caia nessa conversa furada, às vezes, até de crentes não. Que só falta dizer que a igreja local não importa. Pois se a igreja local não importa, Jesus também não importa, porque ele não aceita essa. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você não foi, jamais será a igreja sozinho. Igreja só é igreja no plural. Eu, você e nós. Eu, tu e nós é a igreja em Cristo Jesus. Só a igreja no plural, no coletivo. Ao Senhor Jesus toda a glória. Valoriza a tua Antioquia. Trabalhe pela tua Antioquia. E a membresia de uma igreja saudável, viva, ela responde isso com facilidade. Não é para a igreja ficar aqui encastelada em 4 paredes. Não. Deixa aqui abrir um parênteses. Você gosta de missões? O que a igreja aqui está procurando fazer é isso, meu irmãozinho. Quero ver você também em Zaqueu. Zaqueu, minha cidade por aqui, isso é missões também. Que equívoco de achar que missões é só quando você atravessa o Atlântico. É lá e cá. É cá e lá. É aqui e lá. Nós queremos mergulhar nesse sertão de Petrolina. Não vamos ficar aqui esperando que as igrejas do sul, do sudeste venham para cá fazer aqui um trabalho que é nosso. Tem aí, sertão do Araripe, gente. Precisando da gente. Em agosto, possivelmente, virá um missionário aí, um homem simples, mas crente, para dar um testemunho para a gente aqui. Cadê Teresa Alencar e Carlos Alencar? Provavelmente virá aqui. Pois esta igreja também, ela dá espaço para os missionários simples do Senhor. Ela tem dado espaço para isso. Se Deus permitir, ele virá aqui no EBD, para dar um testemunho para a gente aqui, como é o campo lá. Agora, próxima pergunta, qual é a sexta, né? Estamos caminhando para o encerramento. Quem é a tua Macedônia? Veja que existe a Antioquia, mas a Antioquia ela vai sempre pensar na Macedônia. Por isso eu falei, aqui é uma base de lançamento. Quem é a tua Macedônia? Atos 16. Abra sua Bíblia. Quem é a tua Macedônia? Ou seja, onde é que Deus quer que você sirva de acordo com o dom que Ele te recebeu? O colégio pastoral está aqui para te orientar. Onde é que está a tua Macedônia? Atos 16. A partir do versículo 11. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Primeiro versículo, deixa aí. Vamos ler juntos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. É um reforço aí, viu? Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quem está fazendo missões aí é Paulo e Barnabé. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso, e Silas, né? E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia novamente, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Agora toda a igreja.
é a sua Macedônia? Quem é a nossa Macedônia? Nós somos uma Antioquia, que devemos estar de prontidão para atender os pedidos da nossa Macedônia. E aí, por favor, pegando um gancho com Atos, capítulo 1. A nossa Macedônia, numa escala, é aqui, Petrolina. A nossa Macedônia é Juazeiro. A nossa Macedônia é Casa Nova, Bahia. A nossa Macedônia é Lagoa Grande. A nossa Macedônia é lá no sertão do Araripe, esse missionário. A nossa Macedônia é em Portugal, é na África. A igreja aqui está ajudando, através da PMT, os missionários da PMT, mas também diretamente. Nós estamos ajudando mensalmente missionário em Portugal, missionário na África. A nossa Macedônia é Lagoa Grande. A nossa Macedônia são os bairros periféricos da cidade. Gente, preste bem atenção. Às vezes eu visito minha mãe, aí por volta das 18 horas passa lá uma carroça, procurando latinhas. Uma mulher com 3 filhos. Às 18 horas. Geralmente acontece isso às segundas-feiras, quando eu vou visitá-la. Aí eu paro assim, eu digo, olha só, gente. Catando latinha para poder vender. A nossa Macedônia é aqui, é acolá. Onde está a tua Macedônia? Quem é a nossa Macedônia? Paulo percebeu que aquele chamado era do Senhor e ele partiu para Macedônia. A Antioquia existe para atender os pedidos também das Macedônias do século XXI. Seja aqui no Vale, seja no estado de Pernambuco, seja em todo o Brasil, seja para além das fronteiras. E quanto mais esta igreja entender isso, mais o Senhor vai rasgar os céus, mais Ele vai mandar dinheiro, mais Ele vai despejar dinheiro, mas é dinheiro para gastar com a expansão da obra do reino. É dinheiro para sustentar obreiros, é dinheiro para plantar igrejas, é dinheiro para fazer discípulos, é dinheiro para ampliar o templo, porque gente está chegando, Manda, Senhor, oração de Dionox, conceda-me Petrolina, senão eu morro. Essa era a oração de Dionox, lá na Escócia. Senhor, conceda a minha Escócia para Cristo, senão eu morro. Eu tenho uma biografia de Dionox, o pai do presbiterianismo. Ele fazia essa oração, gente. Conceda a minha Escócia para Cristo, senão eu morro. Isso é que é um coração missionário. Ele não estava pedindo a Escócia para ele. Ele estava pedindo a Escócia para Cristo. Kelsey, Cíntia. E por último, é a 7ª pergunta. Qual é o propósito maior da sua vida? Uma membresia de uma igreja viva responde e vive isso. Qual é o propósito maior da sua vida? É fácil responder isso. Qual é o propósito maior da minha vida? Qual é o propósito maior da sua vida? O que é que te faz se levantar na segunda-feira aí? E mais um dia. Sabe por que muitas vezes levantamos na segunda-feira já com raiva, murmurando, reclamando? Porque o propósito da nossa vida está ali, ó. Precisamos levantar. Qual é o propósito da minha vida hoje, segunda-feira? É proclamar a glória do meu Deus. É proclamar a glória do meu Deus. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Então eu vou tomar meu banho na segunda-feira, e eu vou sair para cumprir esse propósito, e possa ser, eu não tenho dúvida, isso vai ser no dia a dia, ele vai mandar alguém para que você proclame a glória dele para essa pessoa. É ir para o trabalho, proclamar a glória dele no trabalho, sendo um bom funcionário, trabalhando com excelência, com gentileza. Médico, pedreiro, secretária do lar, terapeuta ocupacional, professora, pedagoga, advogado. Ei, gente, o propósito maior é a glória de Deus.
quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. 7 perguntas que a membresia de uma igreja viva consegue responder com facilidade. A primeira, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o seu Senhor? A segunda, quem é você? A terceira, quem é o seu Barnabé? Quarto, quem é o seu Timóteo? Quinto, quem é a sua Antioquia? Sexto, quem é a sua Macedônia? E sétimo, qual é o seu propósito maior? A glória de Deus e para sempre a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Toda a igreja diz...